Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, mas que prazer estar com vocês novamente. Eu sempre digo que esse programa é um programa de informação sobre tudo. Eu acho que é necessário que você esteja informado, não que você não seja, mas eu quero contribuir com algumas experiências pessoais e também com convidados especiais que sempre vêm ao programa para dar o seu parecer, falar um pouquinho sobre a sua ótica, qual é o seu viés pessoal sobre um assunto, sobre um problema, sobre uma situação. E nada mais interessante do que você ficar a par justamente desse contexto social com diversas informações, com diversos pareceres e com outros agregados, digamos, do casual, amigos agregados que contribuem para essa informação. E nada mais justo do que falarmos com quem entende do assunto, como é o caso do meu entrevistado de hoje, Dr. Afonso Pinheiro, criminalista da melhor cepa, advogado de família, enfim, tem todo um currículo impecável e que vem também a se dispor com muito carinho, muita educação, muito carinho, a vir falar um pouquinho sobre o que eu mais desejo conversar, que é a situação jurídica do Brasil neste momento. Doutor Afonso, muito obrigado por ter vindo. Almir, antes de começar, eu vou pedir licença para você quebrar um protocolo aqui do seu programa e dizer o seguinte: eu te conheço há mais de 35 anos, quando você ainda era colunista do Correio. E eu sempre... Não, eu do Correio estou há 22, quando eu era do Jornal de Domingo. Era de um jornal. Jornal de Domingo. Mas eu te acompanho desde então. Então Jornal de Domingo. Nas suas colunas, eu falava, um dia eu vou sair nessa coluna. Um dia eu vou que sair. Amor. Eu nunca fui fotografado, nunca. Não diga. E hoje eu estou aqui, realizando um sonho. E eu vou lhe falar uma coisa. Eu tenho por você um grande respeito, eu também o conheço de longa data, nunca privamos, porque os nossos caminhos nos levaram para situações diferentes, mas eu também nunca entendi como é que nunca você... Agora, sabe o que acontece? Eu não sei se cabe neste contexto, mas eu sempre falo para as pessoas que às vezes falam, mas eu nunca fui fotografado, mas você vai aos eventos... Porque se você não vai aos eventos, os fotógrafos não vão na porta da sua casa. Eu era empadinha de evento. Porque naquela época, inclusive quando nós trabalhamos juntos lá no Teatro de Arena, Centro de Convivência, quando instalamos a Guarda Municipal em Campinas, que eu ajudei o Dr. Virilo, eu participei ativamente na instalação da Guarda, trouxemos na época o ministro Nelson Jobim para cá. Você já era ali, para mim, um ícone. Eu falava, 43 anos de colonismo. Um sujeito extremamente educado, fino, elegante, nunca se meteu com futrica, nunca se meteu com fofoca, que é nítido, totalmente inerente ao serviço público, mas você sempre saiu com muita elegância. Mas você também retribuindo, você é famoso, recíproca verdadeira, como sendo um homem muito elegante, muito fino e bem posto em todas as situações. Eis porque eu quis convidá-lo. Não por menos que eu estou casado, porque eu estou casado, né? Ah, bom, também.
Essa mulher é 13 impecável. anos, graças a Deus. Meu querido Vamos lá. doutor, aí está, vamos parar de formalidade, eu vou lhe tratar de amigo para amigo. Afonso. Deixa o doutor de lado. Isso. Afonso. O Brasil passa por um momento muito difícil, muito complicado, um governo que é bastante polêmico, até porque o presidente é uma figura polêmica, seja por isso ou seja por aquilo, é o seu estilo. Antes de mais nada, eu publicamente falo que gosto, que eu mato a cobra e mostro o pau, eu não escondo nada, sou muito transparente, mas há quem não goste, acha o presidente assim ou assado e por aí vai. Contrapondo a tudo isso, vem o outro lado, quer dizer, é a classe política, é o Congresso, é o Judiciário, é a situação caótica que, de repente, o Brasil entrou nessa situação por conta da pandemia, e, enfim, N valores e N motivos. A minha pergunta, como é que doutor Afonso Pinheiro vê este momento brasileiro na sua mega estrutura, digamos, social? Almir, eu venho de uma geração em que eu não saía de casa e não entrava na minha casa e não ia dormir sem pedir bênção para meu pai e para minha mãe. Eu fui criado assim, tradicional, família mineira. E eu costumo, ao longo dos meus momentos de raciocínio, que eu paro para pensar, eu costumo fazer um comparativo entre dois momentos muito importantes da vida do Brasil. Existe uma geração que eu apelidei de geração Xuxa. É aquela geração que foi criada, toda estruturada, a partir da Xuxa Meneghel na Rede Globo. Tem a geração pós-Xuxa e a pré-Xuxa. Eu sou da pré-Xuxa. Essa geração pós-Xuxa, aconteceram várias coisas, vários presidentes, vários tipos de governo, e a coisa foi tomando um tamanho, um lastro muito grande dentro do exercício da liberdade de expressão, da liberdade de você falar o que você pensa, de sustentar com lógica aquilo que você fala. Tivemos uma abertura muito grande nas relações interpessoais. Hoje não é tão tabu, por exemplo, falar de relações homoafetivas. Antes da geração Xuxa, aquilo era uma coisa impensável. Hoje não. Hoje os homoafetivos têm direitos civis como qualquer outra pessoa. São avanços muito importantes dentro da nossa sociedade. Mas todo avanço, todo crescimento pressupõe o quê? Um sofrimento. Você não cresce sem sofrer. Para chegar onde nós estamos hoje, no patamar que você está e no patamar que eu estou, nós tivemos que cruzar um deserto muito espinhoso para chegarmos até aqui. Hoje nós temos, em tese, né, porque as coisas também mudaram um pouco, nós temos aí o direito de expressão, a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, ela não é absoluta. Ela é controlada, principalmente hoje, pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo das leis do nosso país. Bateu o martelo no Supremo, acabou, não cabe mais discussão. Então, dentro desse preâmbulo que eu falo para você, eu vejo hoje o nosso país passando por um momento muito difícil. Estamos vivendo tempos sombrios, perigosos, muito perigosos, porque existe aí, de um lado, uma polarização política extrema, os extremas do extrema-direita, os de extrema-esquerda. No meio nós temos quem? O centrão, que vai com aquele que melhor atende seus interesses. Nós temos uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, um Congresso, formado por pessoas que, sua grande maioria, estão acertando suas contas com a justiça, por todo tipo de crime que você possa imaginar. E nós temos uma Suprema Corte, que é responsável
pela interpretação, aplicação e ser guardiã da lei maior do nosso país, que é a Constituição. E esta lei maior, essa Constituição, ela fala que para que o cidadão possa ser juiz, começar a carreira judiciária, ele tem que ter notável saber jurídico, tem que ter uma série de requisitos, conduta ilibada e uma série de outras questões. Do jeito que a Constituição foi escrita em 88, a escolha dos ministros da Corte Suprema, ela é de competência do presidente da República, prerrogativa do presidente. Então, não necessariamente precisa ser um juiz que tenha feito toda a sua carreira dentro do judiciário. Hoje, para você, por exemplo, ser advogado, você termina o curso de Direito e tem que prestar o exame de ordem. Se você não passar no exame de ordem, você é qualquer coisa menos advogado. Você só recebe o título de advogado quando você passa na primeira fase e depois vai para a segunda. Aprovado na segunda, você é advogado. Não aprovou, você não é advogado. E assim é no Ministério Público. E assim é no Judiciário. A Constituição, como eu tinha dito anteriormente, ela permite que o presidente da República escolha a pessoa que ele bem entender dentro do universo jurídico para ser o ministro do Supremo. Acontece no Estado também, através da decisão, da escolha do governador do Estado. O governador do Estado, ele recebe lá uma lista tríplice, com nomes de pessoas que não são juízes, ou estão vindo da própria OAB, pelo 5º Constitucional, ou estão vindo indicados pelo Ministério Público. E nessa lista, o governador escolhe quem é que vai ser, por exemplo, um desembargador, que é a segunda instância nossa. Nós temos a primeira instância, que ela é formada por juízes singulares. Temos a segunda instância, que aqui, nesta linha, só por concurso público. E um concurso extremamente difícil e altamente competitivo. Muito seletivo. Já para a segunda instância, que seria, vamos supor, uma promoção. Trabalhei tantos anos na primeira instância, eu vou ser promovido, eu vou ser desembargador. Isso existe? Existe. Mas também existe a possibilidade deste cargo do desembargador ser ocupado por uma pessoa que não vem dessa raiz do judiciário. Pode ser um advogado, que tem um notório conhecimento jurídico, um promotor de justiça, enfim, alguém ligado à área do direito. E a mesma coisa acontece para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Aí, parênteses, eu pergunto, o senhor acha isso justo? Eu não acho justo. Inclusive, os meus amigos advogados que vão me ouvir, a OAB que vai me ouvir, sinto muito, mas é como eu penso. Eu sou contra a nomeação pelo 5º Constitucional. Eu acho que todas as carreiras públicas, todos os cargos públicos devem ser disputados e devem ser ocupados pela meritocracia. Perfeito. Temos exemplos aos milhares de pessoas que nós, que já trabalhamos na administração pública local, sabemos disso. Pessoas sem o menor perfil profissional, qualitativo, de know-how para o cargo que exercia ser nomeado para ocupar aquele cargo. Agora, dentro dessa hierarquia jurídica, chegar ao Supremo Tribunal Federal, doutor Afonso, me parece que seria absolutamente necessário não só o saber jurídico e a sua bela carreira, mas também, digamos assim, ter todo um contexto de vivência, de experiência, de tudo claro, isso, indubitavelmente, que fosse o endosso absoluto daquilo indubitavelmente. E que chegasse lá por tudo isso. Mas como não é a discussão não está em jogo agora, porque isso aí pertence à Constituição, sim,
teria que ser mudada a Constituição caso fossem reivindicados esses direitos. Mas aqui o que eu queria entender, por exemplo, é como que funciona as decisões, digamos, do Supremo Tribunal Federal em casos como esse recente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, vamos lá. Para eu responder a você essa pergunta, eu tenho que fazer um retrocesso no tempo. O sistema judiciário brasileiro, ele é composto de 3 instâncias. A primeira instância, que é o juiz singular, a segunda instância, que seriam os tribunais de justiça dos seus respectivos estados, e a terceira e última instância, que seria ou o STJ ou o Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença de um e de outro? O Supremo Tribunal Federal, ele somente analisa causas onde regras da Constituição foram afetadas, não foram cumpridas, porque ele é o guardião da Constituição e ele é um intérprete da Constituição. É o Supremo que cabe a última palavra para dizer isto é constitucional, isto não é constitucional. Preservando, obviamente, todas as garantias e direitos de ampla defesa, contraditório e aí por diante. O STJ, ele existe para quê? Para corrigir decisões que afetaram lei federal ou jurisprudência da Corte, deles próprios. O Supremo Tribunal Federal, decisões que afrontam a Constituição ou que violam interpretações que a Corte tomou, que já se consolidou pensamento a respeito daquele determinado assunto. Vamos voltar a um exemplo. Até um tempo atrás, essas questões das relações homoafetivas, nós não temos no nosso ordenamento jurídico uma lei específica para tratar disso. Nunca teve. Quem resolveu a questão? Supremo Tribunal Federal. Você entendeu? Através do quê? De uma jurisprudência. Formou uma jurisprudência. Jurisprudência é lei? Não é. Mas tem força de lei. O que é uma lei? A lei é um condensado de regras que ela tem todo um processo para passar até virar lei e surtir efeito erga omnes para todo mundo. Então ela tem que passar pelas comissões de Constituição, Legalidade e Justiça, dependendo da matéria da lei, da comissão específica, por exemplo, direitos humanos, direito da mulher ou deficiente, direito do consumidor, vai passando por essas etapas até chegar ao plenário e a lei ser aprovada. Foi aprovada, vai para o Senado. O Senado referenda, manda para o presidente. O presidente pode vetar algum pedaço da lei ou pode aprovar a lei. Então, isto é o caminho. O caminho da lei. A jurisprudência, não. A jurisprudência é o quê? O entendimento da corte sobre aquele determinado assunto. Ela não é lei, mas ela tem força de lei e faz lei entre todos. E aí o senhor está dizendo que o caso recente do ex-presidente é isso? Na verdade, o caso do ex-presidente Lula, a discussão toda que gerou na decisão do ministro Fachin, advém do quê? Voltando ainda mais um tempo. A tão conhecida Operação Lava Jato, ela se deu de uma forma que não se esperava o resultado. Imagine a seguinte situação: você está numa selva, lá, com uma arma na mão, caçando um preá, um porquinho da Índia. Você está com a sua espingarda na mão. De repente você vê o mato mexer, você dá um tiro. Você corre para ver, você vê que você não matou um preá, você matou um elefante. O exemplo básico, até mesmo um pouco chulo, é esse. A Lava Jato começou para investigar lavagem de dinheiro que estava sendo feita por doleiros no Paraná. Então, o embrião da Lava Jato foi este. Prenderam um doleiro muito visado, muito conhecido, que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal, em razão da quantidade de dinheiro que ele mandava fora do Brasil, em contas em paraísos fiscais.
caracterizando dessa forma a lavagem de dinheiro, evasão de divisa, não recolhimento dos tributos e aí por diante. Dentro desta primeira fase da Lava Jato, esse doleiro resolveu abrir a boca através de um instituto do direito penal chamado delação premiada. A delação premiada, ela confere ao réu, ao acusado, alguns benefícios. Por exemplo, dependendo do tipo de crime, ao invés de ele ficar na prisão preventiva, ele vai com prisão domiciliar. Ao invés de ele pegar uma pena de 10, 15 anos, a pena dele reduz. Mas, para fazer uso desse benefício, ele tem que ter um termo, ele tem que dizer tudo o que ele sabe e provar o que ele está falando. Provar com documentos idôneos, com papéis. Muito que bem. Essa delação premiada é montada pelo Ministério Público, leva-se ao judiciário, o juiz, quando você entra com uma ação, ela automaticamente é distribuída aleatoriamente. Por exemplo, Campinas, nós temos aqui 10 juízes da vara civil. São 10 varas cíveis. Eu bati meu carro, eu quero entrar com uma indenização contra você. Eu endereço a minha petição ao excelentíssimo senhor juiz de direito de uma das varas cíveis de Campinas. O próprio sistema gera para quem que vai. Por que isso? Para evitar o direcionamento da ação. Isso. Eu sou o seu amigo, tá? Aí você teve um problema, você fala, olha, o Afonso é meu amigo, ele é o juiz. Isso. O advogado já endereça a peça para mim. Dentro dessa delação premiada, esse doleiro falou quem eram os clientes dele, quem fazia uso. Dentro desse universo, vários empresários, Odebrecht, Queiroz Galvão, e aí por diante. E muitos políticos, muitos. Com esta ação, a denúncia contra este doleiro foi feita lá em Curitiba e, por sorteio, caiu na 13ª Vara Federal, porque é crime federal. Ou então o juiz Sérgio Moro era o juiz titular daquela vara. Então todos os processos da Lava Jato, ele se tornou prevento, tinha que vir para ele. No decorrer desta operação, foram descobrindo mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Até chegar no ex-presidente. Tanto que a Operação Lava Jato ela tem várias fases, várias. Numa das delações premiadas, ficou tudo voltado aos saques, ao roubo, ao escândalo que promoveram dentro da Petrobras, a equipe do PT e seus aliados. Não estou aqui sendo partidário, Almir. Não, nem eu, nem queremos. É fato. A proposta é elucidar apenas o que está acontecendo. A Petrobras estava capitaneada pelo PT. Então, diretores, encargos específicos, começaram o Brasil inteiro sabe. Começaram a negociar contratos milionários, e esses contratos, eles já vinham superfaturados com a propina de quem já estava direcionada. Esse alguém recebia propina e dividia entre aquelas outras pessoas. E dentro dessa estrutura de averiguação, de investigação da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, chegaram no presidente Lula, no então presidente Lula. Por quê? Através daquele apartamento do Dr. da OAS, através do sítio de Atibaia, e aí por diante. Então, quando se chegou na pessoa do ex-presidente Lula, ele já não era presidente, ele era um cidadão. Como você, como eu. Por se tratar do juiz natural, o doutor Sérgio Moro, todos esses casos vieram para ele. E a defesa do ex-presidente, que aliás são brilhantes advogados, eu os conheço o trabalho deles, eles foram muito incisivos nesta questão da incompetência do juiz Sérgio Moro, não profissional, mas do foro. Ele não era competente para apreciar as ações que envolviam a pessoa do senhor Luiz Inácio da Silva. Como ele já não era mais presidente, ele era um ex-presidente, ele não tinha mais direito a foro privilegiado. Então, quem tinha que analisar isso era
o juiz do local do fato, que seria Atibaia, que seria, no caso, Guarujá, e aí por diante. Os processos foram instaurados, respectivamente, só que depois todos avocados para Curitiba. E aí começou a controvérsia. Todas as instâncias que analisaram a situação do cidadão Luiz Inácio da Silva dentro desse contexto todo de Lava Jato, de Petrobras, unanimemente entenderam que ele praticou crimes, que ele é um criminoso, tanto que, por unanimidade, ele foi condenado. Bom, agora, para antecipar... O próprio Supremo Tribunal Federal, em tempo não muito distante, reconheceu a competência do Foro de Curitiba para análise desses processos. Então, e como agora reverte tudo? Pois é, isto é o que nós chamamos, Almir, insegurança jurídica. Tá. É o que nos causa insegurança jurídica. E pode? No começo, eu vou explicar, pode. No começo da nossa conversa, você mencionou da Bolsa subir, a Bolsa descer. Óbvio. Que investidor que tem vontade de investir no Brasil, num país como o Brasil, que vai precisar um aporte grande, onde existe uma carga tributária escorchante, abusiva, diante de um cenário jurídico onde num dia se fala uma coisa, outro dia se fala outra. Então, a gente parte daquela premissa. Opinião, ela é que nem nariz, cada um tem a sua. A diferença repousa no quê? Quem é que está tendo a opinião e quem é que está decidindo? É a Corte Máxima, da qual nós não temos, dentro da estrutura interna Corporis Brasil, outro órgão para recorrer, a não ser as Cortes de Direito Internacional. Mas e o Congresso pode? Não, porque se trata de decisão judicial. No Brasil existe um sistema, chama-se tripoder. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Todos são independentes e autônomos entre si, mas eles se respeitam. Eu respeito... Está acontecendo isso hoje em dia, doutor? Eu estou vendo uma politização extremada nessa questão. O que pode acontecer daqui para frente com o caso do ministro Fachin? Os extremistas vão se rebelar, vão fazer muito barulho. Eu não duvido até de que hajam atos de violência com relação a isso, onde o Estado vai ter que se impor de uma maneira enérgica. Quando você fala de extremistas, você diria mais à esquerda ou mais à direita? Os dois, porque a decisão beneficia um lado e prejudica o outro. Então aquele que se sente prejudicado é que vai se insurgir. E aquele que foi beneficiado vai se defender. Agora, uma coisa muito importante, e os seus seguidores precisam saber. Esta decisão do ministro Fachin não absolveu o seu Lula de nada. É aí que eu queria chegar, porque eu também ontem fiquei sabendo disso. O que foi que ele fez? Ele anulou todos os processos do senhor Lula Inácio da Silva, oriundos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ponto. Agora ele vai para o Brasília. Vai para Brasília. Vai para o juiz singular em Brasília. E nesta decisão pode reverter. Monocrática, que se diga, monocrática, ele sozinho tomou essa decisão. Nessa decisão, ele não anulou as provas que foram produzidas ao longo de todos esses anos, amigo. As provas não foram anuladas, estão lá. O que se anulou foi a sentença, foram as condenações, foram os processos. Agora, todo esse alarde que a mídia está fazendo, a mídia, naturalmente, a grande mídia, que aliás existem controvérsias, ele, entre aspas, não é que seja já liberado para se candidatar em 22. De forma nenhuma. Então ele não é o futuro candidato à presidência, não é isso? Na verdade, ao anular as condenações que o ex-presidente tomou, ele se tornou elegível novamente. Nós temos uma lei, que é a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa diz que aquele que é condenado em segunda instância por um colegiado
perde os direitos políticos. Ele foi condenado pelo TRF de Curitiba, pela segunda instância. Ali ele se tornou inelegível. Os direitos políticos agora por 8 anos. Por cada processo. Sim. Agora, com essa decisão do Fachin, tudo isso acabou. Anulou. Então ele se tornou elegível novamente. Ele pode ser candidato e pode ser elegível. Porém... Pode ser eleito, perdão. Porém, não vai para um novo julgamento de Brasília? Vai para a primeira instância. Mas qual é a grande preocupação? É o tempo. Todo brasileiro que acompanha essa história, aquele advogado, jurista, operador do direito, que é isento de paixões políticas. Um fenômeno que ninguém, em sã consciência, sendo cidadão pagador de imposto, advogado, militante, coerente, que é a prescrição. A prescrição é a perda do direito do Estado de punir uma pessoa. Todo processo, todo crime, ele tem lá a pena aplicada. De acordo com a pena, existe um cálculo para saber a prescrição. Quanto que prescreve? Quanto tempo? A prescrição começa a contar quando do recebimento da denúncia. Ali já começa a contar o tempo da prescrição. Esse tempo se interrompe quando vem a sentença de primeira instância. Então, passa a régua, zero. Começa a contar a prescrição de novo. Mesmo prazo, vamos supor. E assim vai, anos. segunda assim instância. Vai. Exatamente. E agora? O temor qual é? Muitos crimes que estão sendo imputados ao ex-presidente, eles podem prescrever ao longo do caminho, porque o processo vai começar tudo de novo. Mas isso tem um tempo? Vai ultrapassar 2022. Por quê? Nós temos um judiciário capenga. Por mais esforçados. Então, a máquina judiciária ela está inchada, tentando deixar de ser obsoleta, porque não existe investimento adequado. Caso consumado, ele está elegível. Ele está elegível. Não há possibilidade, mesmo. Eu particularmente. E mesmo pedindo vistas, como fez o ministro Nunes. Sim. E nenhum deles, o presidente pode rever essa. O presidente do Supremo, o ministro Fux, pode rever a decisão monocrática? Ele ou não? pode rever em duas situações. Se o ministro Fachin mandar para o plenário, porque é uma decisão monocrática dele. Isso. Se ele mandar o caso para o plenário, aí sim, o plenário inteiro vai votar. Ou se, através de uma ação do Ministério Público, no caso, a Procuradoria-Geral da República, que já entrou com um pedido de reforma dessa decisão para que ela seja apreciada pelo plenário. Tá. Doutor Afonso, o seguinte, que é um assunto muito longo, vocês estão vendo, é um assunto polêmico, é um assunto que requer minúcias, riqueza de detalhes, que, aliás, o doutor Afonso é especialista nisso, ele tem uma verborragia e uma dialética muito boa, mas eu tenho que encerrar o programa. E eu queria, então, que o senhor fechasse contando qual é o final dessa história. O processo termina aí, porque não tem mais jeito. O que acontece? Tá. Quem vai falar aqui é o cidadão Afonso Pinheiro. Não é o advogado, o operador do direito. Nós estamos correndo o sério risco de termos como presidente da República o maior ladrão que esse país teve. Este é o risco. Na medida em que, se os crimes que a ele imputados, reconhecidos por cortes, tiverem que voltar ao estaca zero, como vai voltar, a prescrição vai acontecer, 2022 está aí, vai haver eleições, ele pode ser candidato, em ele sendo candidato, ele pode ganhar, e se ele ganhar, o resultado de toda esta mixórdia, que nós estamos falando desde que cheguei aqui, é o quê? Teremos o maior ladrão da história do Brasil sendo o nosso presidente. O maior ladrão comandando
o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. Este é o resultado. Muito bem, palavras suas, respeito. Agora, encerrado o assunto, o processo morre assim e terminou. Agora, Almir, o processo começa a engatinhar tudo de novo do começo. Vai a denúncia, a defesa, e aí vem toda aquela... 1 milhão de recursos, embargos, agravo e recursos, não sei o quê, pai, habeas corpus. Isso leva tempo. O tempo, em latim, nós falamos tempus regit atum. O tempo rege o ato. Exatamente. Então, na medida em que o tempo for passando, em razão das eficiências do judiciário, da morosidade, etc, 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 a prescrição vai acontecer. E grande parte dos crimes ele vai ser inocentado. Deveríamos fazer uma outra Constituição? Já passou da hora. Porque existem direitos fundamentais na Constituição. Por exemplo, todo cidadão tem o direito de ter um salário digno, que seja capaz de manter a sua casa, seu plano de saúde, alimentos, escola para os seus filhos. E eu nem falaria do salário dos políticos. Não vamos entrar por aí, porque isso não é salário, isso são bênçãos. Não é o tema. Não, são bênçãos. Meu querido, caríssimo, prezadíssimo amigo, doutor Afonso Pinheiro, muito obrigado por ter vindo. Almir, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Muito obrigado. Você já tem o meu contato. Quando você quiser me chamar, eu vou estar. Saio da minha toca, do lado do meu amor, da Rosana, para te atender sempre que você pedir. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por você estar comigo e até o próximo programa.